Viva o Vinho, com Michael Valer. Mas vamos começar pelo assunto que vocês já adiantaram, né? Saiu, então, um acordo agora, vai ser assinado no dia 17, né, Vicente? O acordo Mercosul-União Europeia, né? E é algo que a indústria do vinho brasileiro vinha acompanhando com bastante atenção, né? Os ouvintes, a audiência talvez vai lembrar, exatamente um ano atrás a gente recebeu o deputado Guilherme Pazin, né, que é conhecido como deputado do vinho, foi prefeito de Bento Gonçalves e é muito envolvido na pauta do vinho, né? E a gente recebeu ele para conversar justamente sobre isso, sobre os riscos desse acordo para a indústria nacional, né? Uhum. E vamos lá, resumidamente, né, o imposto sobre o vinho importado, ele tende a cair gradativamente até chegar a zero, né? Em linhas gerais, conceitualmente é isso que tende a acontecer, né? E se isso acontecer, a nossa indústria de vinho brasileiro tende a sofrer muito. Por quê? Porque a gente tem uma carga tributária enorme sobre a produção de vinho nacional, né? Então esse é o grande problema. Hoje o importado paga muito tributo, obviamente, mas a verdade é que, tirando do produto importado o imposto e deixando o imposto que pode chegar a 50%, até mais de 50% sobre o vinho brasileiro, tu tende a praticamente dizimar uma cadeia inteira, uma indústria de vinho, uma cultura inteira, né? E aí a gente vai falar de muita família que depende da produção de uva, né? De muita cooperativa, né? Que a gente teve agora, algumas semanas atrás, um representante da cooperativa falando como é importante, como são importantes as cooperativas para a preservação dessa tradição da produção da uva e do vinho, né? E a gente precisa, obviamente, a gente não pode só olhar, beleza, o consumidor final vai ter acesso a mais produtos estrangeiros. Isso é importante, óbvio, todo mundo, né? Eu, o Vicente, a Vitória, todo mundo quer comprar vinho importado mais barato, obviamente, né? Mas a que custo isso, né? Então eu acho que é bastante apreensivo esse momento e os agentes vão ter que se organizar, né? A indústria, principalmente, as grandes indústrias vão ter que se organizar junto com o poder aqui estadual, especialmente, né? Com os governantes aqui, com os deputados, para fazer uma pressão no sentido de baixar os impostos dessa indústria. Uhum. Eu acho que a questão não é nem vamos criar barreiras para os importados, não é isso. É simplesmente deixar essa indústria um pouco menos onerosa, um pouco menos, né? Com menos impostos para ter uma competição um pouco mais igualitária. Uhum. Lembrando, né, a nossa indústria, é muito importante salientar isso, a nossa indústria de vinho, ela depende de muita coisa importada, que é inerente, né? Por exemplo, nos vinhos de alta gama, o que se convenciona é fazer envelhecimento em barricas americanas e francesas. Isso só consegue importando, então tu já é taxado com essa importação, com câmbio, com outras questões, né? Insumos, maquinário, tem muita coisa que ainda vem de fora. Então, a indústria já tem perda de competitividade por essa importação de maquinário, de insumos e equipamentos, né? E aí a gente continuar com uma tributação de 50% é muito ruim, é cruel para esse pequeno produtor e para o grande produtor também, né? Então, acho que esse que é o contexto que a gente vive agora, né, gente? Michael, você comentou que conversaram com um deputado. Vocês têm algum tipo de retorno do poder público sobre essas tarifas, sobre a manutenção da tarifa para o produto local? Porque realmente não faz sentido abrir um mercado exterior, facilitar a entrada de produto exterior, mas não valorizar o interno. Então, acho muito difícil que isso permaneça. Você tem um retorno de algum diálogo com o governo, tanto estadual quanto federal, nesse sentido? Ele tem sido feito, vamos dizer assim, esses agentes aqui estaduais especialmente, né? Mas também agora representantes de indústrias de fora do estado tiveram algumas audiências em Brasília para tratar desse tema ao longo do ano. A gente repercutiu algumas. A principal medida que se luta, e não é de hoje, já é de alguns anos, é tornar o vinho classificado como produto alimentar, para justamente sair dessa... Agora na reforma se fala muito do imposto do pecado, né? Que é uma taxa uma sobretaxa
para produtos que fazem mal à saúde, né? Então, vem todo um movimento aqui de mostrar que o vinho é um produto diferente, que não é como um destilado ou como um álcool mais agressivo, que tem alguns benefícios à saúde e que, se ingerido de modo mais comedido, não é tão maléfico à saúde, né? E nesse sentido, se tem esperança que consiga, então, reclassificar o vinho como um produto alimentar, especialmente pensando já na reforma tributária, né? Não sei, tem gente que é otimista quanto a esse projeto, tem gente que, né, é um pouco mais pessimista, porque essa já é um pleito de uma década aí da indústria de vinho, né? Já vinha se pedindo isso há muito tempo. Cabe ver como é que vai ficar agora, com impostos. Imagina assim, né? 2 vinhos, um paga 50% e o outro não paga nada de imposto. Como se traz justiça para esse tipo de conduta do governo, né? É difícil imaginar isso, né, Vicente? Pô, esse aqui é só porque vem da... O que vai acontecer? O produtor brasileiro vai ter que atravessar a fronteira? Sim. Vai ter que botar indústria no Uruguai, no Chile, para poder mandar para cá 0% de imposto. É meio... Gente, é preocupante, né, o que pode acontecer. E a gente já viu outros setores acontecendo isso, né, Vicente? A gente tem visto algumas indústrias até gaúchas saindo daqui e botando a matriz industrial na Argentina, em Buenos Aires, enfim, em outros lugares, né? Então, eu acho que... enfim, não é fácil, é um movimento que vai depender de muita gente e eu acho que nós aqui que fazemos comunicação, especialmente eu que trabalho com cultura do vinho, tem que falar sempre que possível, porque vamos precisar de mudanças aí tributárias do vinho nacional, né? É verdade, bem lembrado, Mike, bem lembrado. Até o exemplo também do sapato, né? O sapato foi mais ou menos isso, né? Uma indústria muito forte, teve alguns problemas, enfim, taxações, saiu, foi pro exterior, enfim. Bom, Mike, o que mais? Vamos lá, vamos tentar ir para uma pauta mais leve e falar de evento, então, né, Vicente? Opa! Vindima? Haha, Vindima, ele tá ligado, né, Vitória? Eu tô vendo os cachos da minha janela, tá? Eles estão prontos, Mike, por isso que eu já tô ligado. Temos 2 eventos aqui, um acontece amanhã, dia 10 de janeiro, das 11 às 19 horas, que é o Festival Sabores da Vindima. Acontece lá na família Salton, Rua Mário Salton, número 300, Vale do Rio das Antas, no distrito de Tuiuti, Beto Gonçalves. E é um evento muito bacana, porque a entrada é gratuita, certo? Ele vai ter vários shows, vai ter coral, vai ter, enfim, vários estilos aqui, bandinha. Tem um cerimonial de abertura que começa às 15h30. Depois, às 16h30, tem uma pizza da uva em grupo. Olha só. Cara, olha que legal, uma pizza de uva para quem quiser chegar lá e participar. E depois fecha ainda com mais um show. Então, Tu já fez a pizza da uva, Mike? Eu prefiro ficar só observando e tacinha na mão, Uhum. balançando o corpo com a bandinha, né? Tá. Então, @família Salton para mais informações. E o segundo evento, também uma vindima, e esse aqui eu estive visitando a vinícola em dezembro até. Vindima da família Ulian, em Flores da Cunha. Vai acontecer, esse aqui dá para se planejar com mais tempo, vai acontecer dia 31 de janeiro, dia 7 e 21 de fevereiro. E é uma experiência que tem várias... uma experiência para ocupar o dia inteiro, tá, Vicente? Olha só. Tá, gostamos. Começa de manhã com uma recepção, café da manhã, para reforçar as energias da colheita. Tá. Depois tu ganha um avental, uma taça, um chapéu de palha e vai pro vinhedo, né? Tu vê que interessante, né, Vitória? O pessoal paga pra trabalhar, né? É incrível. E gostam, né? E tiram foto, né? É o chique, né? Aí tem grupo musical, tem fotógrafo, pizza da uva e o mais legal, eu acho que eu vou ir só por causa dessa parte, tá? Almoço incluso com o tradicional Menarosto. Falamos do Menarosto, né, Vicente? Falamos algumas semanas com o pessoal de Flores da Cunha, né? Tradicional Menarosto. E eu tive lá em Flores da Cunha, por causa da segunda edição do meu livro Vinhos dos Altos Montes, né? Eu tive visitando a Ulian e o pessoal me comentou que toda última sexta do mês tem Menarosto. A gente ficou falando, mas onde comer, né, Vicente? Tem que esperar um evento? Não. Lá, toda última sexta-feira, tem um tradicional Menarosto, então que é o prato símbolo de Flores da Cunha, muita influência da imigração italiana, então, né, aves rodando no espeto por horas, é um tipo... Enfim, já
Quem não sabe o que é Menarosto, pega a nossa coluna de dezembro, né? Que Acompanha. o prefeito de Flores da Cunha explicou, né? Isso é verdade, isso é verdade. Mas enfim, é um grande assado de passarinhos e outras cositas, né? Exato. Então, para quem quiser saber mais dessas vindimas, que tem 3 datas, é @família_ulian ou WhatsApp 54996526830. Certo? Então, 2 eventos para não perder a vindima de jeito nenhum, tá, minha Tu gente? vai nos dois, Mike? Não. Eu vou nos 2, com certeza. Tá. Me esperem lá. Vamos lá. Alguém gosta de Taylor Swift? No estúdio Vou ninguém. manter, já me Aqui não crucificaram foi ontem. a Vitória tá comentando coisas e tá sendo crucificada. Eu vou me abster dessa. Então, se no estúdio o pessoal não tem muitos fãs, eu sei que no Vale do Luar tá cheio de novos fãs da Taylor. Sabe por quê, gente? A Disney Plus lançou um documentário, né, sobre a Taylor Swift. E acontece que nesse documentário aparece de forma razoavelmente discreta uma garrafa de um vinho francês. Tá. E que seria então, né, dela, seria de consumo dela, né? E esse vinho apareceu. E aí, grandes varejistas, redes varejistas, começaram a listar esse rótulo como um dos mais vendidos em poucos dias depois que foi lançado o filme. O pessoal no começo não estava entendendo, por que está vendendo tanto esse vinho, e foram descobrir que era o vinho, um Sancerre. Mas que do ela Vale do é Luar. uma máquina Ela é de uma máquina de vender, marketing, né? de fazer negócio, é absurdo, né? É inegável. É aquela propaganda sem fazer propaganda, né? E aí o pessoal sacou, descobriu, o vinho em questão é assinado pelo Domaine Terre de Blanche, localizado em uma das comunas mais tradicionais do Sancerre. E ela também identificaram nos Googles, nos buscadores, apontaram um crescimento expressivo por pesquisa do termo Sancerre, não apenas nos Estados Unidos, mas também na França e outros mercados internacionais. E aí alguém foi lá e disse, não, peraí, o que aconteceu? Tá aqui no documentário e apareceu. Pra gente não ficar por fora, vamos uma rápida aqui, 5 curiosidades sobre Sancerre. Vamos lá. Sancerre é uma comuna que dá nome a uma apelação de origem. Apelação de origem, né? A gente sabe, é quando uma determinada um grupo de produtores de uma determinada região se juntam para fazer regras para a produção do vinho da região, né? Como champanhe, como Barolo, como Bordeaux e etc. Sancerre é conhecido por fazer vinhos brancos de Sauvignon Blanc. São os vinhos mais famosos de lá, são os brancos de Sauvignon Blanc. Se diz que é a capital do Sauvignon Blanc na França, né? Segunda curiosidade, solos muito minerais, tem um tipo de solo lá chamado de sílex, que ele dá bastante, que alguns defendem que esse solo dá aroma de pedra de isqueiro, de fumaça, de giz para o vinho, então é reconhecido por fazer vinhos elegantes, minerais. A cidade, Vila de Sancerre, então está num dos topos das colinas mais altas dessa região. De lá também vem um famoso queijo de cabra, o Chavignon, né? E também se faz tintos de Pinot Noir, também elegantes, alguns rosés, tem também uma certa tradição de fazer bons tintos franceses. Mas, de fato, Sancerre Sauvignon Blanc. E o preço dessa brincadeira? Google, Vicente, bota aí, ó, Terres Blanche, Sancerre, e semana que vem tu conta pra nós. Tá. Olha, eu achei aqui, R$349 esse Sauvignon Blanc, Sancerre. Olha, não tá tão caro assim, né? Se juntamos aí e compramos essa garrafa pra ver o que ela gostou. Pois é. Nossa, a Taylor Swift toma, mas também vai ter que dividir uma garrafa e experimentar, Eu né? acho justo. Pra Tá. fechar, tem o 26 ainda, mas tem 2 notinhas aqui. Tá, mas nós temos tempo, tá tranquilo. Tempo? Temos. Então vou abrir aqui, tem 2, agora é final do ano, né? Começa a ter muito relatório, muita pesquisa falando sobre projeções de 2026, sobre tendências do mundo do vinho, né? E fazendo algumas avaliações de 2025, né? Teve 2 aqui, um relatório da Wine Guide, que saiu agora na virada do ano, que é muito interessante. Vou pincelar uma informação só, para a gente ficar atento. Eles apontam que o mercado de vinho de venda direta ao consumidor foi impulsionado por clubes de vinhos digitais e assinaturas de curadoria personalizada. Diz que atingiu esses 2 grupos, né, de
modelos de negócio atingiu patamares recordes. E a marca global estima-se que tenha chegado a 12 bilhões de dólares em transações. Olha que interessante. Clube de vinho, todo mundo sabe, né? Vai lá, se inscreve, escolhe um plano, né? E recebe todo mês na tua casa uma curadoria. Eles escolhem um vinho para ti, tu tem algumas possibilidades de escolha, né? E a curadoria vai nesse sentido, né? A assinatura de curadoria também é nesse sentido. É alguém que vai ali te dar dica, te dar conselho, te dar recomendação de vinho, né? Então, é um modelo que existe há muito tempo, né? Por uma época ficou um pouco estagnado e de uns anos para cá, especialmente com a pandemia, veio, né? Começou novos modelos, novas empresas, muito digitalização, rede social especialmente, né? Esse relatório fala sobre o Wine Talk, que é o TikTok também influenciando na decisão de compra do vinho, né? Então, tudo isso talvez seja algumas das explicações para esse retorno, para esse boom dos clubes de vinho em 2025, apontado por esse relatório inglês aqui. Então, é uma coisa para a gente ficar atento aí, que podem surgir mais players no mercado. Vocês já assinaram algum clube de vinho? Eu assinei fiquei um período, mas depois eu resolvi cancelar porque eu achei melhor perguntar vez que outra pro Michael Valer do que comprar. É uma assessoria, então, assim. Isso, então achei mais exclusivo, mais Tu personalizado. paga mais, mas tem mais satisfação, né? Isso, é uma coisa assim mais individual, né? Achei que faz mais a minha cara. Mas é isso aí, é legal porque é o pessoal buscando, acho que um pouco de ajuda, né? Ajuda, com tomar certeza. melhor, né? E é um serviço que eu acho que tem o seu valor. E a outra que 5 tendências, bem rápido, eu acho que a gente até vai abrir em outro programa isso aqui, mas é outro relatório do Seven Fifth Daily, uma revista inglesa, que botou 5 tendências para ficar de olho em 2026. 1. A crise continuará, questões econômicas, inflacionárias, guerra de tributo, ainda vão continuar com um mercado de vinho bastante instável e alguns aumentos de preço. Segundo, vamos beber menos, mas melhor, indicando o que vem acontecendo, né? O consumo diminuindo, mas o ticket médio aumentando, especialmente na Europa. Terceiro, as regiões vinícolas clássicas europeias voltarão a estar em alta. Quarto, vinhos brancos, frescos e aromáticos serão a escolha preferida, e nessa parte cita Sancerre, por coincidência. E quinto, vinhos sem álcool com baixo teor alcoólico se popularizarão e vão alcançar status premium. Olha que interessante, por um lado vai se popularizar e por outro também vai ficar mais caro. Pra gente acompanhar, né? E vinho de sexta, pode ser? Vamos, vinho de sexta. Opa! Fazia tempo que eu não tinha vontade de indicar, ou tanta vontade de indicar um vinho chileno. Tô tomando um vinho chileno chamado de Garboso, e ele é de um produtor Gonzalo Guzmán. O Gonzalo Guzmán, ele trabalhou 16 anos numa vinícola grande chamada El Principal, vinha El Principal, saiu para montar esse projeto autoral. E nesse vinho aqui, que é do Maipo Andes, está a 750 metros de altitude, esses vinhedos. Nessa proposta do Garboso, ele tem 80% de Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon, 12% de Petit Verdot e um pouquinho de Syrah. 18 meses de carvalho, mas com detalhe. Parte desse carvalho são foods, aqueles recipientes grandes de carvalho, né? E a outra parte da barrica é de barrica que já passou por algum uso, né? Então não tem muita madeira nova. O que resulta na taça? Um pouquinho mais de elegância, não tem tanto tostado, tanta barrica, tanto chocolate. Eu adorei. Rubi, aroma de fruta vermelha, fruta preta, madura, mas não copotada. Então uma fruta que tem um toque de frescor, tem um toquezinho de ervas do Cabernet, típico do Cabernet chileno, mas não exagero, tá bem integrado. E tem uma nota floral boa, assim, uma pétala de rosa interessante. Na boca, corpo médio, boa acidez, tanino fininho. Adorei. Um bom tinto, um belo Cabernet. Às vezes o Cabernet chileno, muitas vezes pode parecer um pouco mais doce, um pouco mais pesado. Aqui não. Aqui a gente tem um Cabernet sério, um pouco mais firme, mas muito, muito prazeroso de tomar. Baita dica que quem me enviou foi o pessoal da Decanter. Decanter que está importando. Então, agradecer e compartilhar essa dica com vocês. Muito que bem, Mike. Faça bom proveito. Harmonizamos com... um assadinho de tira, eu acho que é bem, hein? Opa, que delícia. Então, é fininho, legal. só faz... E já tira da grelha. muito obrigado, Mike. Um excelente final de semana. Bonzinhos, até semana que vem.